No seu dia a dia, você deve usar uma incrível variedade de itens diferentes sem pensar muito sobre eles. Mas acontece que muitos deles realmente têm usos secretos e razões malucas para os seus designs que você nunca deve ter imaginado em sua vida. Do seu telefone ao cartão bancário, prepare-se para descobrir alguns dos segredos mais bem guardados do dia a dia. Percentual desconcertante. Antes de sair, verificar o aplicativo de clima no seu telefone para aqueles ícones de nuvens de chuva muito familiares é sempre sábio. Mas o que você acha que significa a porcentagem ao lado dessas nuvens? A maioria das pessoas assume que o número se refere à porcentagem de chance de que a chuva caia naquela área, em determinado momento. Se você mora no Reino Unido e em algumas outras partes do mundo, estaria certo em supor isso. Mas, no entanto, nos Estados Unidos, esse realmente não é o caso. Nos Estados Unidos, há uma equação por trás dessa porcentagem. A confiança do meteorologista se vai chover, multiplicado pela área prevista. Portanto, se o meteorologista estiver 100% certo de que a chuva vai cobrir apenas 30% de Albuquerque, Novo México, a porcentagem mostrada se você mora em Albuquerque vai ser de 30%. Do mesmo jeito, se o meteorologista tiver apenas 50% de certeza que vai chover, mas que vai cobrir até 80% da área de Albuquerque, a porcentagem em seu aplicativo meteorológico vai ser de 40%. Isso porque 50% ou a metade de 80% é igual a 40%. Mas essa porcentagem realmente não diz o quão pesada vai ser a chuva. E é por isso que, mesmo que você veja um belo e pequeno 10% em seu aplicativo, eu não sairia correndo sem levar um casaco. Panfletos fritos. Quando você está com fome e precisa de uma refeição rápida, mas sem se esforçar para fazer nada, o bom e velho Ronald McDonald sempre pode ajudar. Mas da próxima vez que você estiver comendo suas fritas no McDonald's, observe a aba dobrável perto do topo da caixa. Algumas pessoas dobram em direção às batatas, para cobri-las e mantê-las aquecidas. Eu não sou tão paciente assim, mas você também tem a possibilidade de virar essa aba para trás e usá-la como se fosse um prato improvisado para o seu condimento favorito. Apenas certifique-se de dobrá-lo com firmeza o suficiente para que ele não volte e lance o molho para todo lugar. Serviço silencioso. Se você estiver entrando na loja para comprar alguns itens pequenos, o checkout de autoatendimento é muito fácil. Muitas vezes é mais rápido do que esperar que as pessoas descarreguem seus carrinhos de compras, com o bônus adicional de manter a estranha interação humana a um mínimo. No entanto, aquela voz alta e excessivamente autoconfiante ordenando que você repetidamente coloque seus itens na área de ensacamento realmente me irrita. Eu não fazia a menor ideia de que você podia desligar essa coisa. Da próxima vez que alguém for agredido verbalmente pela voz mais educada possível, é só dar uma olhada mais de perto na tela. Muitas vezes há um botão de volume na parte inferior, que se você apertar, deve finalmente silenciar aquela fala insuportável de uma vez por todas. Agora, esse botão não está em todas as máquinas, mas, com um pouco de sorte, no seu mercado vai ter. E enquanto você verifica suas compras em um silêncio feliz, todos os outros compradores vão ficar morrendo de inveja e olhando para você. Embora isso possa prejudicar toda aquela coisa de evitar interação humana. Super desinfetante. O desinfetante para as mãos tornou-se comum em praticamente todas as nossas rotinas diárias hoje em dia. Mas você já tentou usá-lo em qualquer outra coisa além de suas mãos? Esse gel milagroso multiuso também pode ser usado como um limpador de tela altamente eficaz para qualquer um de seus dispositivos, bem como um removedor de manchas para suas roupas. Você pode precisar de várias aplicações, mas com o suficiente, a maioria das manchas deve sair na hora. Isso acontece porque o álcool no desinfetante funciona como um desengordurante, quebrando derramamentos oleosos e gordurosos. E da próxima vez que você for pego em um dia quente sem desodorante, é só passar um pouquinho nas suas mãos e nas axilas. O teor de álcool que contém mata todas as bactérias, o que vai cortar pela raiz aquele mau cheiro. É claro que as pessoas vão te olhar um pouco estranho, mas é melhor do que cheirar estranho. E já que você está com a mão na massa, dá até mesmo para arrumar o seu cabelo apertando um pouquinho. Usar um pouco desse gel para esfregar no seu cabelo pode funcionar de forma parecida a um shampoo seco, limpando o seu cabelo enquanto absorve a oleosidade. E novamente, tudo graças ao álcool. Existem tantos usos para essas coisas que o único problema é tentar lembrar de todos eles. Misteriosa micromalha. Ter um micro-ondas em casa é basicamente obrigatório hoje em dia.
Capazes de cozinhar alimentos muito mais rápidos do que fornos convencionais, eles mudaram o jogo quando entraram em cena pela primeira vez em meados do século XX. Mas será que você já se perguntou por que todo micro-ondas tem aquela tela preta irritante na porta, fazendo com que você não enxergue a comida dentro? Bem, acontece que se essa malha não estivesse ali, você na verdade estaria em uma situação bem mais complicada. Isso porque a malha realmente impede que a radiação prejudicial do micro-ondas seja lançada diretamente pela porta até chegar em você. As micro-ondas emitidas pelo forno podem passar pelo vidro da porta, mas realmente não podem passar por aquele metal. Portanto, essa malha, que geralmente é feita totalmente de aço, fica presa na parte de dentro da porta, de modo que qualquer micro-onda que tente escapar seja refletida direto de volta para a comida. Agora, considerando os perigos bem conhecidos de colocar coisas de metal como papel alumínio dentro do micro-ondas, você deve estar se perguntando como que o micro-ondas simplesmente não pega fogo, já que tem tanto metal lá dentro. A resposta é que eles são projetados de forma a evitar pontas afiadas ou bordas internas finas, pois essas são as coisas que fazem com que o metal emita arcos elétricos, assim como outros fenômenos elétricos que também podem causar um incêndio. A malha que existe dentro do seu forno tem a forma e a posição exatas, evitando que isso possa acontecer. E os orifícios na malha são pequenos o suficiente para que a maioria das micro-ondas não consiga passar, enquanto ainda permite que você espie impacientemente a sua comida. Embora a vista não seja aquelas coisas, ainda assim é melhor não empurrar o rosto contra aquele vidro para ver melhor, porque um pouco de radiação ainda pode passar através. E não há nada que arruine o seu dia como cozinhar acidentalmente os seus próprios globos oculares. Truque de toalha. Já aconteceu com todo mundo. A corrida apressada após chuveiro do banheiro para o quarto, segurando uma toalha ao redor de suas regiões inferiores que mal mantém tudo coberto. Eu entendo muito bem. Portanto, com certeza a última coisa que você quer é que a toalha caia revelando você vergonhosamente. Mas com a ajuda de uma técnica especial de dobra, não vai haver risco algum disso acontecer de novo. Depois de sair do banheiro, simplesmente enrole a toalha ao redor da cintura assim. E em seguida, segure a parte superior e dobre para baixo, por toda a sua volta. Isso vai manter a toalha em seu lugar, e com certeza vai evitar que ela caia de maneira rápida. Repita essa ação de dobra mais uma vez para prender tudo e voilá! Você tem uma toalha muito bem enrolada que provavelmente não vai cair. Só não vai sair para trabalhar com esse negócio na cintura, tá? Negócio de banana. Se você for como eu, toda vez que compra bananas, pelo menos uma delas acaba ficando madura demais e fica toda marrom e mole daquele jeito. E ninguém gosta de comer bananas assim. Mas não precisa ser dessa maneira. Uma solução realmente simples para esse problema é apenas embrulhar as hastes em um filme plástico. Você precisa apenas enrolar os caules porque o gás etileno é o principal culpado que deixa as bananas marrons. E são os caules que liberam esse gás. Quando o gás dos caules em decomposição viaja pelo ar até o resto da fruta, isso acaba fazendo com que a fruta amadureça um pouco mais rápido. Mas ao bloquear o gás, esse processo fica mais lento. Você vai precisar separar as bananas do cacho antes de embrulhá-las. Então, é um pouquinho trabalhoso. Mas esse é um pequeno preço a pagar para desfrutar de sua fruta um pouco mais fresca, por mais tempo. O segredo da gola. Você provavelmente deve ter notado aquele estranho padrão de costura em forma de V, logo abaixo do pescoço de algumas roupas, sem nunca se perguntar para que realmente isso serve. Realmente não parece ter nenhuma utilidade, mas originalmente serviu para duas funções muito práticas. A costura é em forma de V porque nas décadas de 1930 e 40 costumava segurar um pedaço de algodão triangular bem atrás do material principal desse moletom. Esse algodão era elástico para que, quando o usuário puxasse a cabeça pelo suéter, o remendo elástico absorvesse parte do estresse, o que servia como reforço, ajudando a manter a forma do pescoço. Além disso, também servia como absorvente de suor. Porque, por algum motivo muito insano, esses moletons costumavam ser usados durante a prática de esportes. Então, por que os suéteres modernos não têm mais esse tipo de gola? Nossas cabeças são do mesmo tamanho. E nossos peitos estão tão surrados como sempre estiveram, né? Além de reduzir custos de produção, sua retirada é o resultado da substituição de blusas esportivas por roupas mais leves. Além disso, as empresas começaram a colocar elásticos ao redor do pescoço, então a necessidade de um remendo foi anulada.
Nos dias de hoje, isso pode ter desaparecido, mas o ponto V ainda continua vivo. Mais uma declaração de moda vintage do que qualquer outra coisa. É, isso mesmo. Você é um hipster e nem sabia disso. Macarrão de piscina legal. Dirigir longas viagens em um dia quente de verão pode ser uma experiência pegajosa e abafada se você não usar um ar-condicionado. Mas até mesmo o ar-condicionado tem suas desvantagens. Muitas vezes, o motorista da frente recebe uma forte rajada de ar frio, mas os que estão na parte de trás quase não sentem uma brisa. Se você é sempre a pessoa atrás, considere comprar um macarrão de piscina. Sim, você ouviu direito. Um daqueles tubos flutuantes espumosos que você usou como espada quando era criança. Eles são feitos de espuma de polietileno, que é flexível, durável e muito leve. E se você comprar o tipo certo, eles também são ocos. Portanto, ao colar uma extremidade na abertura dentro de um carro, o ar pode ser canalizado através daquele centro oco do tubo. E, por conta da flexibilidade dessa espuma, usando a outra ponta você pode direcionar todo aquele ar incrivelmente refrescante para onde você quiser. Você pode colocá-lo para disparar uma corrente de ar super frio diretamente em suas roupas. Tá bom, você vai parecer totalmente estranho se alguém passar por você. Mas não é você que vai estar suando passando calor. Antena sem dilema. Um item que você provavelmente usa mais do que qualquer outra coisa no seu dia a dia é seu smartphone. Nos Estados Unidos, as pessoas comuns adoram tanto seus smartphones que podem passar até mesmo 5 horas todos os dias olhando para aquela tela de bolso portátil. Mas apesar disso, muitas pessoas talvez nunca tenham notado um dos recursos mais importantes de todo esse dispositivo. Essas pequenas linhas podem ser encontradas em qualquer smartphone que não seja de plástico e são chamadas de linhas de antena. As ondas de rádio que vêm das antenas do seu telefone em Bluetooth, Wi-Fi e 5G simplesmente não podem viajar por materiais que conduzem eletricidade. Por esse motivo, um telefone totalmente metálico seria pouco mais do que uma calculadora sofisticada. Mas ao encaixar pequenas tiras de plástico na lateral desse telefone, as ondas de rádio podem ser emitidas e recebidas através delas. Se você já perdeu o sinal de repente e não sabe o porquê, pode ser porque você acidentalmente cobriu as linhas da antena com os seus dedos. Isso acontece porque, assim como condutores de eletricidade, nossos corpos também bloqueiam as ondas de rádio. Agora, peça desculpas por todas as vezes que você xingou seu provedor de internet. Ou não. Eles provavelmente mereceram. Fora rato. Seja você um marinheiro ou não, todo mundo pode entender que ratos são uma das últimas coisas que você quer em um barco. Eles roem os estoques de alimentos, carregam doenças com eles e podem até mastigar cabos elétricos. A solução? Esses discos gigantescos e redondos. E não, eles não são para jogar nos roedores como frisbees mortais. Veja bem, a principal maneira dos ratos entrarem nos barcos é correndo pelas linhas de amarração quando um barco está ancorado. Portanto, ao deslizar esses protetores de ratos nas cordas, as pragas em potencial simplesmente não conseguem invadir o barco. Mesmo que eles tentem passar por cima da proteção, seu formato circular faz com que gire sem controle no local e joguem os ratos para longe. No entanto, o tempo é muito essencial, porque se você não instalar os guardas logo após a atracação, esses velocistas vão estar no seu barco em pouquíssimo tempo. Então, da próxima vez que você for entrar em um barco, verifique primeiro as cordas de amarração. Você não vai querer nenhum rato irritante te incomodando, não é? Dobradiça oculta. Nos Estados Unidos, o cachorro-quente é muito conhecido por ter apenas salsicha e aquela deliciosa mostarda. Mas acho que muitas pessoas nunca notaram aquela função secreta na tampa de todos os Frenchs, bem debaixo do nariz de todos. Dê uma olhada na parte de trás dessa tampa e você vai ver que na verdade há um pequeno nó preso à dobradiça. Se você puxar a tampa para trás o suficiente, ela vai encaixar nessa saliência, impedindo que fique no caminho, o que pode causar uma bagunça quando você espreme o molho. Finalmente, minha vida tem sentido de novo. Mas a mostarda em si tem mais usos do que apenas como cobertura de cachorro-quente. Pegue uma garrafa de mostarda inglesa e você vai ter um relaxante muscular super barato. Supostamente, misturar algumas colheres de mostarda inglesa dentro de um banho quente com sal Epsom pode fazer os efeitos relaxantes dos sais Epsom serem amplificados. Sal, mostarda... É só jogar um pão de centeio, picles e pastrame e você tem um sanduíche nova-iorquino maravilhoso. Botão traseiro grande. O telefone principal da Apple é sem dúvida um dos smartphones mais populares do mundo inteiro.
Mas com uma infinidade de recursos, não é nenhuma surpresa que alguns dos menos anunciados passem despercebidos. Se você possui um iPhone 8 ou posterior, há um botão de toque secreto escondido atrás do seu dispositivo, você sabia? Ele está localizado bem no logotipo da Apple, mas para ativá-lo, você tem que entrar nas opções de acessibilidade. Uma vez lá, é só navegar até a seção Physical e Motor. Clique em Touch e depois toque em Back Tap. Você pode atribuir ao botão duas funções diferentes, com base no toque duplo ou toque triplo. Essas funções podem variar desde uma captura de tela super rápida até a abertura de um aplicativo da sua escolha. E se você tiver luzes inteligentes em casa, você pode até mesmo ligá-las e desligá-las com isso. Não vai apenas economizar um pouco do seu tempo, mas também tem o benefício adicional de fazer você se sentir como uma espécie de Deus todo-poderoso da tecnologia. Borrachas extraordinárias. A humilde borracha é uma necessidade básica atemporal da escola. Você pode ter usado borrachas apenas depois de ser instruído pelo professor a se livrar de todos aqueles desenhos grosseiros em seus livros. Mas há maneiras bem melhores de utilizar borrachas do que simplesmente esfregando no papel. A camurça, por exemplo, pode ser um material notoriamente difícil de se limpar. Mas esses seus sapatos sujos não são problema para uma borracha doméstica comum. Contanto que você seja bem gentil, esfregando a borracha contra o remendo sujo, o atrito gerado pela esfregação pode remover a sujeira. Além disso, ele vai até afofar um pouco a camurça e fazer com que pareça melhor do que antes. E sabe aquelas marcas irritantes de cola, deixadas por etiquetas de preço e adesivos? Esfregar a sua borracha também pode remover esse problema rapidamente. A borracha agarra e puxa o adesivo para longe da superfície. Eu só gostaria de poder apagar a memória do seu pobre professor dessa maneira, depois que ele viu o que você desenhou nos seus livros. Moeda-chave. Se você mora em algum lugar como o Reino Unido, deve saber que na maioria dos supermercados você precisa inserir uma moeda em um carrinho de compras estacionado para poder puxar e depois usar. Mas e se você não tiver moedas para desbloquear um desses? Obviamente, a ansiedade social incapacitante causada por nossas existências modernas, principalmente online, significa que não há como você pedir uma moeda para alguém estranho. Mas espera, você pode estar com sorte, contanto que você se lembre dessa informação-chave muito importante. Algumas chaves comuns podem se encaixar perfeitamente no slot de moedas nesses carrinhos, liberando a fechadura e economizando uma viagem descontente de volta para casa. Embora esse método não funcione para todos os tipos de chave, pode valer a pena caso você possua um dos abridores de fechadura de sorte. Se for redondo e aproximadamente do mesmo tamanho que a moeda que você precisa, então há uma chance que vai funcionar. Apenas faça o que fizer, não deixe isso no carrinho quando você terminar de fazer as compras. Protuberância de cerveja. O tradicional copo de um pub, ou conhecido como No-Nick Pint Glass, é uma visão com a qual muitos de nós estão acostumados. Mas eu acho que você deveria estar muito ocupado bebendo, para parar e pensar sobre o formato desse copo. Bem, acontece que a protuberância bulbosa na parte superior do vidro está lá por alguns excelentes motivos. Isso foi desenvolvido pela primeira vez como uma melhoria para o vidro cônico original, sem nenhuma protuberância. Quando aquele velho estilo de vidro se molhava com a condensação, muitas vezes acabava escorregando das mãos das pessoas, caindo perigosamente no chão. Adicionar uma saliência ao design reduz a chance disso acontecer, já que a mão da pessoa se agarra a ela. Além disso, se alguém acidentalmente derrubar a sua bebida na mesa, as chances de danificar a borda do copo são muito menores, porque ele vai cair sobre a protuberância primeiro. Daí o nome, No-Nick, que em inglês literalmente significa não há cortes, ou seja, sem rachaduras e nem arranhões. Mas não são apenas as pessoas que se beneficiam desse tipo de copo. Antes da adição dessa saliência, os bartenders tinham que lidar com copos cônicos, que formam uma vedação e grudam quando empilhados atrás do bar. Tentar tirar um desses copos individualmente era complicado, e você estaria propenso a derrubar toda aquela torre oscilante. Mas quando esses copos foram criados, essa protuberância impedia que os copos ficassem grudados, fazendo com que ficasse muito mais fácil remover um copo da pilha. No nick? No problem. Batom sem atrito. Todo mundo adora um par de sapatos novos, mas todo mundo odeia ficar com bolhas ao amaciá-los. Mas com a ajudinha de um pouco de protetor labial, seus calcanhares doloridos vão ser coisa do passado.
Devido à natureza cerosa e oleosa de muitos protetores labiais, eles são ótimos lubrificantes. Então, esfregar um pouco do material escorregadio na parte de dentro do calcanhar antes de pôr o sapato haverá menos atrito para irritar a pele. Muito útil para tênis e ainda mais útil para sapatos formais, como saltos. E os usos lubrificados desse protetor labial não param por aí. Quando seu zíper ficar preso, em vez de se estressar, pegue o seu protetor labial. Esfregá-lo nos dentes do zíper acima e abaixo do controle deslizante deve resolver o problema e soltar o seu zíper. Embora a lubrificação não seja o único uso alternativo para essa pomada adaptável. Particularmente nos meses de verão, picadas de insetos podem ser a ruína de qualquer dia relaxante. Para uma solução rápida e prática, procure um bálsamo que contenha mentol e cânfora. Quando esfregados na picada, esses ingredientes vão aliviar consideravelmente a coceira. Eu acho que por essa você não estava esperando, né? Ralando expectativas. Imagina só isso. Você está organizando um jantar super chique, esperando impressionar os seus convidados com o seu gênio culinário interno. Mas, ai não, o próximo prato a servir é frango com parmesão. E seu ralador simplesmente sumiu. Não precisa entrar em pânico. Tudo que você precisa é o seu cartão de banco. Acredite ou não, os numerais em relevo e as letras em um cartão de débito ou crédito funcionam como um ralador de queijo improvisado muito bem. Se você não tiver outra escolha. Pode ser que demore um pouquinho mais do que você espera do que usar um ralador de verdade, mas é muito melhor do que usar as suas unhas, não é mesmo? Só não se esqueça de limpar o cartão muito bem antes de usar. E depois também, é claro. A menos que você goste do cheirinho de queijo italiano em sua carteira, é claro. E se você de alguma forma conseguiu perder simultaneamente todas as facas da sua casa, também pode usar o seu cartão bancário mais uma vez para cortar o bolo. Então é assim que você faz o seu dinheiro trabalhar para você? Fundo de garrafa. Você conhece aquelas garrafas plásticas de água que são dos pilares de todos os vestiários da escola? Então, essas garrafas geralmente têm um entalhe bem pequeno e de formato estranho embaixo, que você deve reconhecer, se já teve uma dessas. Mas eu aposto que você não sabe o que é esse entalhe. Isso é chamado de Deco Lug. E sem isso, a sua garrafa seria bem menos bonita de se ver. Isso porque essas garrafas são produzidas em massa em fábricas usando máquinas, e cada uma delas tem que ter exatamente a mesma aparência. Como muitas garrafas plásticas precisam de arte impressa nelas, os fabricantes precisavam de um jeito de garantir que a arte fosse sempre impressa na mesma posição para cada garrafa. Então foi assim que nasceu a Deco Lug. É uma abreviação para Decorating Lug. E funciona segurando cada garrafa na mesma orientação na máquina, enquanto a arte é aplicada. Sem esse recuo, aparentemente sem importância, alguns pobres trabalhadores da fábrica teriam que ficar de pé e observar todo o processo, ajustando a garrafa manualmente, se necessário. Uma semana inteira de trabalho absolutamente tedioso, olhando e mexendo em garrafas plásticas. Parece meus dias da escola. Comando crítico. Não importa se você tem um PC com Windows ou Macintosh, é provável que pelo menos reconheça a tecla Command nos teclados Mac, não é? Mas por que essa tecla tem aquele símbolo estranho, parecido com um pretzel? Bem, na década de 1980, essa tecla foi chamada de tecla da Apple, e esse símbolo não estava em lugar nenhum. Em vez disso, apenas tinha o logotipo da Apple. A tecla foi implementada para que pudesse ser pressionada em combinação com outras teclas, para permitir o controle total do computador, mesmo sem o mouse. Acredite ou não, o mouse era um conceito relativamente novo naquela época, e muitas pessoas realmente não possuíam. Então a tecla da Apple era muito importante. Mas em 1984, o proprietário da Apple, Steve Jobs, de repente ficou desiludido com o design dessa tecla. Ele acreditava que o logotipo da Apple estava sendo usado em excesso. Estava em todo o teclado, em todos os menus da tela do computador e na própria tecla da Apple também. Isso estava diluindo a marca. Então, ele atribuiu à artista de bitmap da Apple na época, Susan Kare, a tarefa assustadora de criar um novo símbolo. Só que a única instrução que ele deu a ela foi que deveria representar a noção bastante abstrata de comando. Ela então começou a buscar inspiração, pesquisando por todas as partes o conceito de comando, pesquisando tudo desde os 10 mandamentos, até mesmo figuras de comando como a polícia. Mas foi apenas em um certo dia, quando ela abriu um dicionário de símbolos, que aconteceu. Ela encontrou exatamente o que procurava. O símbolo que ela escolheu é na verdade nórdico, usado em sinais para denotar acampamentos, e é baseado no contorno do telhado de um castelo.
Embora ela tenha escolhido porque achou que parecia um trevo de 4 folhas, Steve Jobs adorou essa ideia, e agora, quase 30 anos depois, o símbolo icônico ainda aparece em todas as teclas comando de qualquer teclado Mac. É realmente incrível ver que Susan Kare se preocupou tanto em encontrar um design certo, que simplesmente comandava respeito. Eu acho que por hoje eu já compartilhei muitos segredos malucos com vocês. Mas me diz aí, vocês sabem algo que ninguém mais sabe sobre um item que usamos todos os dias? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!